Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio versão 7.1. No vídeo de hoje vamos falar sobre relatórios. Então nós vamos falar ali sobre a planilha de configuração do relatório, onde a gente vai fazer o nosso relatório, configurar. Vamos falar sobre a função, e aí na função nós temos três opções aqui, que é o disk para salvar um arquivo em disco, PRN para enviar para impressora e aqui a opção de PDF para gerar um relatório em PDF. E aí a gente vai ver aqui como gerar o arquivo em TXT, RTF, HTML, CSV e PDF. Então eu vou abrir aqui o Windows Soft e antes de começarmos aqui a configurar o relatório, eu vou abrir o Help. Então vou vir aqui em Ajuda. Vou digitar aqui report e aqui nós temos a função de report e temos aqui a planilha do relatório. Então vou abrir primeiramente aqui a planilha e aqui é onde nós iremos desenvolver o relatório. Então a gente pode colocar aqui valores de tags e funções. E podemos enviar o relatório diretamente aqui para uma impressora ou salvar em um arquivo. Então nós temos aqui a planilha do relatório. E nós temos aqui o campo de descrição, que é só para documentação. E temos aqui o campo de saída. Então no campo de saída é bem parecido com o campo de saída da receita. Nós configuramos um nome para o arquivo de saída. Então se a gente configurar apenas um texto, o arquivo terá o nome do texto que a gente configurou. Mas a gente pode colocar ali, por exemplo, uma tag entre chaves para alterar o nome do relatório durante runtime. Então aqui nós temos o campo aqui de saída. Aí nós temos aqui diversas opções de configuração para o relatório, que é sempre bom dar uma olhada. E aqui a gente também tem uma opção que ele fala que para tags do tipo real, nós podemos usar a sintaxe de colocar aqui o nome da tag, entre chaves, espaço e o número de caracteres que a gente quer para os decimais. Ou seja, a gente consegue ali definir o número da quantidade de decimais que a gente quer para essa tag no relatório. Então a gente tem essa opção aqui. Bom, vamos falar agora então sobre a função. Então, na função, aqui no syntax, nós temos primeiro esse parâmetro da função e depois a orientação. E aí, para esse primeiro parâmetro aqui da função, nós temos três opções. Então, nós temos aqui o disk para salvar um arquivo no disco, o PRN para enviar para a impressora padrão e aqui o PDF para gerar o relatório em PDF. E nós temos aqui a orientação. Então nós temos aí o parâmetro, né? Ele aceita aqui o 0 e 1, que ele vai relacionar aqui o relatório com a orientação na página, ou seja, se ele vai ser ali em retrato ou em paisagem. Nós temos aqui valores de retorno, de acordo com a execução da função, se está tudo configurado ok, ou se ele apresenta aqui algum erro. E temos aqui exemplos. Então nós temos aqui o disk, então salvando em disco, PRN, e aí nós temos aqui orientação, 0 e 1, e temos aqui um exemplo também de gerar o relatório em PDF. Então vamos voltar aqui para o Windows Soft, e para a gente inserir aqui um relatório, nós temos que vir aqui em Tarefas, clicar com o direito em Relatórios e Inserir. Então aqui descrição somente para documentação, vou pôr aqui exemplo de relatório. E aqui no arquivo de saída eu vou configurar uma tag. Então vou colocar aqui nome relatório .txt. Então o formato do meu relatório vai ser ali em TXT. E aí no nome ali do relatório eu coloquei uma tag para a gente ter mais flexibilidade e poder alterar o nome do relatório em runtime
Então a gente pode ter aí diferentes nomes, né? A gente pode configurar diferentes nomes em runtime, mas eu poderia colocar ali um nome fixo também. Então aqui, só para ficar de melhor visualização, o R maiúsculo, e ao dar um Enter aqui ele vai perguntar se eu quero criar essa tag, e eu vou criar ela aqui do tipo string, e vou selecionar OK. E aqui nesse espaço em branco nós podemos configurar o nosso relatório. Eu tenho aqui um bloco de notas, um relatório já salvo, então eu vou copiar para cá. Então eu tenho aqui no meu bloco de notas, eu vou copiar e vou colar. Então note que aqui eu tenho simplesmente textos e eu também posso colocar tags. Então aqui as tags elas têm que estar aqui entre chaves. Então eu tenho aqui a tag de date, a tag de time e aqui as tags de temperatura e pressão. Mas aqui eu também posso colocar funções. Então vou vir aqui no meu bloco de notas e aqui eu tenho uma função, tenho uma condição de if. Então aqui eu tenho o teste, e aí se o teste for igual a 1, eu vou mostrar a mensagem no relatório de teste on, e se ela for diferente de 1, eu vou mostrar aqui teste off. Bom, então já configurei meu relatório aqui, eu posso salvar. Então vou fechar aqui, salvar, e eu vou dar o nome de arquivo aqui de relatório 1. Vou clicar em OK. Aqui ele me apresentou um erro, porque nós não temos aqui a tag btest ainda. Nós vamos criar ela futuramente durante esse vídeo, então não precisamos nos preocupar agora com esse erro. Então vou clicar aqui com direito e deletar. E agora se a gente for na pasta da nossa aplicação e for aqui na pasta config, nós temos aqui o arquivo relatório1.rep. Então esse daqui é o arquivo que salva aí as configurações que nós fizemos para o nosso relatório. Então vou voltar aqui para o Windows Soft. E no último vídeo sobre receitas, nós criamos a tela aqui receita relatório. Então eu adicionei uma linha aqui para separar a parte da receita e vamos configurar aqui as opções para o relatório. Então o nome do relatório, botões para salvar. Então primeiramente eu vou copiar esse objeto aqui de nome da receita, que ele é bem parecido com o que eu quero para o relatório. Então vou selecionar aqui a tag string, esse nome relatório, e no texto eu vou colocar aqui então o nome do relatório. E agora eu vou adicionar botões para poder gerar o relatório. Então vou vir aqui em gráficos, botão, e vou adicionar aqui um botão. E aí nesse botão aqui, a legenda dele vai ser gerar relatório. E eu vou adicionar aqui um comando. Então vou utilizar aqui a linguagem interna. E para configurar o comando dele aqui, eu vou utilizar o help novamente. Então vou vir aqui em ajuda, ajuda novamente, report. Vir aqui na minha função. E no exemplo nós temos aqui o disk report 1. Então eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C, vir no comando aqui do meu botão, no comando aqui. Só que o meu relatório chama aqui relatório 1. Então vou alterar o nome para disk relatório1.rep. E no help nós temos também aqui valores de retorno. Então eu vou configurar aqui uma tag para obter o retorno aqui dessa função aqui. Então eu vou configurar aqui a minha tag n estado relatório. Ela vai ser do tipo inteira, então eu vou criar ela aqui. E para eu receber aqui o estado dela, eu vou copiar esse objeto de texto para cá. E vou alterar aqui a tag, então vai ser a n estado relatório. Então tem o botão aqui de gerar o relatório,
tenho aqui o estado. E eu vou adicionar aqui um botão para poder alterar ali o valor da minha tag btest. Então aqui eu vou utilizar o tag toggle e vai ser a minha tag btest. Então eu não tenho essa tag ainda. E vou criar essa tag aqui como booleana. Dar um OK. E na legenda dela eu vou colocar aqui então btest. E entre chaves a btest para a gente poder saber aqui o valor dela. E vou salvar aqui. E executar. Então aqui na tela receita relatório, eu posso colocar aqui um nome para o relatório. Então vou pôr aqui relatório e vou gerar o relatório. Então note que aqui o meu btest está igual a 0. Se eu for na pasta da minha aplicação, eu tenho aqui o relatório. Então ele é um TXT, um documento de texto. E aqui nós temos então o teste off com a pressão em 0, temperatura 0, conforme a gente configurou lá na planilha do relatório. Então eu posso vir aqui, alterar aqui, por exemplo, o btest e gerar o relatório. E aí eu vou ter aqui no meu relatório agora o btest on. Então eu tenho aí o meu relatório. Só que agora a gente precisa arranjar uma maneira de abrir o relatório pelo Windows Soft. Então vou sair aqui da aplicação, voltar para o Windows Soft, abrir a tela aqui de relatório, vou copiar esse botão. Só que nesse botão aqui eu não vou querer um comando, não vou querer animação de comando. Então vou tirar aqui o comando e vou adicionar aqui um hiperlink. Então aqui no URL eu vou colocar a minha função entre chaves get app path e vou colocar aqui a minha função, a minha tag snome relatório. Entre chaves também, .txt. Então aqui a getAppPath retorna o caminho até a pasta da aplicação, mais o nome do relatório ali com a nossa tag. Então vou voltar aqui para o botão, esse vai ser o meu botão de abrir. Vou salvar aqui e executar. Então aqui em receita relatório, eu posso vir aqui, por exemplo, na tela de alarme, alterar aqui o valor das minhas tags, gerar o relatório e mandar abrir. Então eu tenho aqui a minha temperatura com valor de 99, a pressão 51 e o teste aqui on. Então aqui a gente está abrindo o relatório que está configurado aqui nesse texto. Então vou sair aqui e a gente pode criar o relatório em PDF também. Então vou copiar esse botão aqui e esse vai ser aqui o meu relatório, gerar relatório PDF. E aqui no comando, ao invés de disk, eu tenho que colocar então PDF. Vou salvar aqui, executar e gerar o relatório em PDF. Ele vai gerar o relatório. Se eu for na pasta da aplicação, eu tenho aqui o relatório em PDF. Então, conforme a gente configurou. Então, vou voltar aqui para minha aplicação. E esse botão de abrir aqui, ele vai abrir o relatório com o nome que estiver configurado aqui. Só que eu posso selecionar o relatório que eu quero abrir. Então, vou vir aqui na minha tela, copiar esse botão. Então, esse botão vai ser o meu botão selecionar e abrir. E no comando, eu vou utilizar aqui o VBScript. Então, tem um comando no bloco de notas aqui. Eu vou copiar esse comando. Vou voltar aqui para o Windows Soft e vou colar.
Então aqui nós temos o comando para selecionar o relatório e abrir. Então eu vou dar um zoom aqui nesse comando e você pode pausar o vídeo para copiar e depois eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Bom, então aqui nós estamos criando uma variável de VB chamada caminho arquivo. E depois nós abrimos aqui um localizador de arquivo na pasta da aplicação. Então aqui o getAppPath. E procuramos por arquivos de texto. Aqui o ponto .txt. E o resultado da pesquisa vai voltar para essa tag string stemp, que foi criada no último vídeo sobre receitas. Depois nós passamos o valor da stemp para a variável aqui caminho arquivo e utilizamos a função de VB chamada replace para a gente filtrar o caminho e a extensão do relatório que a gente selecionou e pegar apenas o nome desse relatório, desse arquivo, e retornar aqui para a tag do snome relatório. Depois nós utilizamos aqui o inexec, que executa um comando como se fosse digitado pelo prompt de comando, o cmd, para abrir aqui o Notepad, mais o caminho do arquivo que a gente selecionou, ou seja, o relatório que a gente selecionou. Então vou salvar aqui e executar. Então se a gente vier aqui em receita relatório, eu vou criar primeiramente aqui o teste 1, e aí o teste aqui vai ser 1, então vou gerar o relatório, e vou criar aqui o teste 2, porém aqui o meu btest vai ser 0. Vou gerar o relatório. E aqui no selecionar e abrir, então eu tenho os meus arquivos txt na pasta da aplicação, vou selecionar o teste 1. Então aqui ele está com o teste on. E o teste 2 está aqui com o teste off. Então nós podemos selecionar o arquivo, ou seja, selecionar o relatório que a gente deseja abrir. Vou sair da aplicação aqui e nós podemos gerar o relatório no formato RTF. Então vou vir aqui em tarefas, abrir esse relatório 1 e salvar como aqui relatório 2. Relatório 2. E vou editar aqui o arquivo RTF. E aqui nós temos um formato bem parecido com o do Word. Então posso colocar aqui textos, por exemplo, relatório de produção. E aí eu quero configurar minha tag de temperatura. Então posso colocar aqui um texto indicando e a minha tag aqui entre chaves, N temperatura. E aqui essa opção me permite alterar a fonte. Então posso selecionar aqui, por exemplo, Arial. Então tem aqui Arial. Posso alterar aqui a cor. Então vamos supor que eu quero a minha tag aqui em vermelho. Alterar a fonte, o tamanho da fonte também. Selecionar aqui negrito. Então posso fazer diferentes configurações bem parecidas aqui com o Word. Aí eu posso salvar as alterações, e como eu vou utilizar aqui o RTF, a extensão do meu arquivo vai ser RTF, e eu não vou precisar dessa configuração aqui embaixo. Então eu posso vir aqui e apagar. Vou salvar aqui. E agora eu preciso criar um botão na minha tela. Então vou copiar aqui o gerar relatório. E aqui no disk vai ser relatório 2. Vou salvar aqui e executar. Então aqui eu tenho gerar relatório. E ele vai gerar o relatório em RTF. Então ele gerou aqui o... Deixa eu alterar o nome para relatório. Gerar relatório. E se a gente for na pasta da aplicação,
nós temos aqui o relatório. Então, conforme a gente configurou aqui para o RTF. Então, vamos sair aqui. Então, aqui, só para poder diferenciar, esse vai ser o meu gerar relatório RTF. Agora eu vou abrir aqui a aplicação PC Demo. Então, vou vir aqui no ícone do Indusoft, PC Demo, para mostrar diferentes configurações de relatórios. Então, aqui na PC Demo a gente tem diversas configurações. Então, aqui em Tarefas Relatórios, nós temos aqui o TXT, configuração do relatório em TXT. Temos aqui em RTF, então nós podemos colocar imagem, alterar a fonte. Temos aqui em HTML. Então aqui o HTML não é nada mais além de textos. Então você pode fazer a configuração aí do HTML aqui no Indusoft. Então nós temos aqui o HTML, note que nós temos aqui o alinhamento, temos aqui imagens, temos aqui a fonte que vai ser utilizado, temos aqui cores, definindo bordas. E mais para baixo aqui, se a gente der uma olhada, nós temos aqui funções entre chaves e tags aqui entre chaves também. E temos por último aqui o CSV, que é o arquivo aí com o delimitador aqui da vírgula. Então nós temos aí diferentes configurações. E na tela aqui de relatórios, nós temos então um botão para salvar. Então aqui para salvar os relatórios, os diferentes relatórios que nós temos. E também temos aqui o botão para visualizar, ou seja, abrir o relatório. Então aqui eu vou fechar e vou executar para mostrar. Então primeiramente vou alterar aqui para português. E se eu vier aqui em características, relatórios, então eu posso salvar o relatório em TXT e abrir. Posso salvar aqui em RTF e abrir, exibir. A mesma coisa com o HTML. Então ele vai abrir aqui no meu navegador padrão. Então aqui o meu relatório em HTML. E temos por último aqui o CSV, com o separador ali de vírgulas. Então ele vai abrir ali o Excel com a configuração aí do CSV. No vídeo sobre relatórios é só isso mesmo. Espero que tenha achado o vídeo informativo e tenha um bom dia.